Cara, vocês não acham muito frustrante quando você dedica todo um tempo, uma atenção, um amor no atendimento, aí quando você passa o orçamento, o cliente simplesmente some? Se você não me conhece, eu sou a Malu. Por aqui a gente fala sobre confeitaria alternativa, empreender sendo artista, criatividade, identidade e outros assuntos que envolvem esse universo. E hoje eu quero trazer para vocês algumas abordagens que vocês podem aderir no atendimento de vocês para fazer com que os clientes fechem mais orçamentos, para saber como lidar quando o cliente acha o produto caro ou quando ele simplesmente some quando você manda o orçamento. Então fica nesse vídeo para aprender tudo isso. Antes da gente saber como resolver um cliente que some ou que reclama do orçamento, eu acho importante a gente entender como que a gente faz para evitar que tudo isso aconteça. É muito melhor não ter o problema do que ter que resolver ele. E para evitar que isso aconteça, a gente tem que entender profundamente qual que é a raiz dessa questão. Isso pode estar acontecendo com você por inúmeros motivos e a gente vai mapear tudo isso aqui hoje para você saber exatamente o porquê os seus clientes não estão querendo fechar o orçamento ou estão sumindo. Primeiro de tudo, é importante a gente entender a diferença entre preço, valor real e valor percebido. O preço é a parte mais técnica mesmo do seu produto, então tudo que envolve custos, margem de lucro, tudo isso que você coloca em planilha para precificar vai compor o seu preço. No final de todo esse processo de precificação, você vai ter o preço final do seu produto. O valor real do seu produto é aquilo que a gente chama de valor agregado. Então, o quanto aquilo de fato é valioso, é raro, o quanto tempo você investiu naquilo, quanta técnica, principalmente, você investiu naquilo. Para a gente entender melhor o que é o valor real, eu vou trazer como exemplo 2 bolos. Se você for confeiteiro como eu, imagina que você fez 2 bolos e decorou eles em 2 horas cada um. Então levou exatamente o mesmo tempo para você decorar esses 2 bolos. Porém, para aprender a fazer a técnica do bolo A, você teve que assistir 2 aulas. E para executar a técnica usada no bolo B, você teve que assistir 20 aulas. Se a gente for levar em consideração apenas os termos de precificação desses produtos, eles custariam o mesmo valor, afinal de contas, você levou o mesmo tempo de mão de obra para fazer eles. Porém, como as técnicas usadas no bolo B são mais complexas do que as usadas no bolo A, é muito mais justo que ele custe mais caro. Afinal de contas, se você precisou assistir 20 aulas para executar ele, não são todas as confeiteiras concorrentes que vão saber executar essa mesma técnica, o que eleva o valor real dele. E por fim, a gente tem o valor percebido. Esse valor ele não tem nada a ver com o seu produto, e sim com o seu cliente e a percepção dele em cima do seu produto. E para mostrar como essa questão de valor percebido funciona, eu vou trazer um outro exemplo agora fora da confeitaria. Imagina que você tem uma loja de cachecóis. E aí você se dedica um monte para pesquisar fornecedores, os melhores tecidos, as melhores estampas, paga ilustradores caríssimos para fazer as estampas para você e tem um produto de realmente muita qualidade ali. E aí você começa a vender esse produto por, sei lá, R$300. Vamos supor que você tem uma comunicação muito boa para mostrar tudo isso para o seu cliente. Então, o seu cliente ele percebe que realmente tem algo de diferente ali. Você tem um diferencial nesses cachecóis. São cachecóis muito bonitos, muito bem executados. E ele consegue sim perceber o porquê de você estar cobrando R$300 nele. Só que você concorda comigo que se você abrir a sua loja no Nordeste do país e no sul do país, as suas vendas vão ser muito maiores no sul, porque isso não é uma questão de o quanto o seu cachecol realmente vale, o quanto ele é valioso, o quanto de qualidade tem ali, mas de fato o quanto esse cliente está disposto a investir no cachecol. Porque pode até ser que um cliente do Nordeste queira investir no seu cachecol, mas entende que não é tão prioridade para ele quanto um cliente que mora no Sul. Ele certamente vai querer usar seu cachecol quando ele for viajar para a Europa ou algo assim. Para o cliente do Sul seria algo que estaria literalmente presente no cotidiano dele. Então, é muito mais fácil que esse cliente do Sul abra a mão e te pague os R$300 do que um cliente do Nordeste. Isso não significa que ele ache caro ou que ele não ache justo o valor que você está cobrando. Só significa que naquele momento ele prefere gastar os R$300 dele em outra coisa. E usando esse exemplo parece até muito óbvio, né? Mas isso nem sempre vem de forma tão óbvia e tão clara assim. E é o que pode estar acontecendo no seu negócio e você nem está percebendo. Agora que a gente já entendeu o que é o valor percebido, eu quero trazer para você uma forma de você saber identificar exatamente por que os seus clientes não estão fechando o orçamento. E para isso, a gente vai responder 3 perguntas, que são quando, quem e por quê. Começando pelo quando, ou seja, a frequência com que isso acontece dentro do seu atendimento. Para quando, a gente tem 3 possibilidades de resposta. Ou isso nunca te aconteceu, nunca aconteceu isso com você no seu atendimento.
Ou isso te acontece em casos isolados, ou acontece com bastante frequência, tipo, mais da metade ali dos seus clientes, ou próximo da metade, reclamam do orçamento ou somem. Na segunda pergunta, quem, você vai tentar identificar se tem um padrão entre o tipo de pessoa que está te pedindo esse desconto. E aí você também vai ter 3 possibilidades de resposta. Ou não há um padrão definido, então são pessoas muito variadas ali, ou são pessoas dentro do seu público-alvo, ou são pessoas fora do seu público-alvo. E perceba, você só vai conseguir responder essa pergunta se você tiver muito bem definido o seu público-alvo em si. Então, se você não tem isso muito claro, se você não tem isso muito definido, é um diagnóstico que fica muito difícil de fazer. Por isso que eu sempre vou bater na tecla de você ter um público muito bem definido. Porque não só vai te ajudar a resolver esse problema, como vários outros dentro do seu negócio. Mas continuando, agora que você já sabe com que frequência isso acontece e com quem isso acontece, a gente vai combinar essas 2 respostas para obter a resposta da terceira pergunta, que é por quê? O primeiro cenário é se isso nunca aconteceu com você. E se nunca aconteceu, você consequentemente não vai saber com quem isso aconteceria, né? Mas se isso nunca aconteceu com você e você tem muito medo que aconteça, eu te digo que você não precisa ter medo disso. Primeiro, porque provavelmente vai acontecer uma hora. Segundo, porque não necessariamente isso é culpa sua ou algo que você fez de errado. Eu já vou aprofundar melhor nessas questões. A segunda opção seria quando acontece com frequência, com pessoas tanto dentro do seu público-alvo quanto fora. Ou seja, com todo mundo não há bem um padrão. Quando a gente tem esse tipo de cenário, provavelmente você está enfrentando aqui um problema de qualidade ou de comunicação de qualidade muito sério. Quando tanto pessoas dentro do seu público-alvo quanto fora dele não conseguem ver o valor daquilo para poder fechar o orçamento, é porque provavelmente você está cobrando acima do que você está entregando. Então a falha está na sua entrega de fato. O que você está entregando não tem tanta qualidade quanto o preço que você está cobrando naquele produto. Isso é algo que independe de preferências, de público-alvo, de qualquer outra situação, porque se você está cobrando algo muito além do que você de fato está oferecendo, é algo que vai acontecer com muita frequência e que qualquer pessoa, independente dos gostos pessoais dela, vai conseguir perceber. A segunda situação é quando isso acontece com frequência também, mas só com pessoas fora do seu público-alvo. Se esse for o seu caso, a pergunta que você tem que se fazer é: por que tem tantas pessoas fora do meu público-alvo chegando no meu atendimento? Na imensa maioria das vezes, quando a gente tem um cenário assim, está relacionado com uma estratégia de divulgação errada. Então, provavelmente você escolheu em algum momento alguma estratégia de divulgação do seu trabalho que ele foi muito entregue para pessoas que não são o seu público-alvo. Então, eles começam a vir para cá e às vezes até eles reconhecem porque você está cobrando esse valor, mas eles nunca fecham um orçamento porque para eles aquele valor não faz sentido naquele momento, como eu expliquei lá no exemplo do cachecol. E se isso está acontecendo com frequência e com pessoas que são dentro do seu público-alvo, provavelmente aí você tem um problema de conexão com o teu público. Então, talvez tu não esteja sabendo ouvir quais são as necessidades desse teu público, o que ele está querendo de fato, o que ele valoriza para pagar aquele valor que tu está cobrando, ou até esteja desconectado com a realidade financeira desse teu público. Então, às vezes tu escolheu um público que tem uma realidade financeira um pouco mais limitada e está querendo empurrar um valor muito alto para um público que não tem esse valor para pagar. Mas se for em casos isolados, tanto com o teu público-alvo ou sem um padrão, né, com pessoas que são fora e dentro do teu público, você tem exatamente os mesmos problemas que eu citei anteriormente, provavelmente, só que eles ainda estão num estágio muito inicial. Então deve ter só algum detalhezinho, alguma coisinha que está realmente prejudicando, alguma coisa muito pequena, não é um problema tão grande, e por isso você não recebe com tanta frequência, mas está lá a reclamação do seu público-alvo e de pessoas variadas, né? E por fim, se isso acontece com você em casos isolados e com pessoas fora do seu público-alvo, saiba que você está no cenário ideal. Porque por mais que a gente não divulgue o nosso serviço para essas pessoas fora do nosso público-alvo, muitas vezes elas vão cair no nosso atendimento por uma questão de indicação. Então ela ouviu do seu trabalho com alguém, pediu o seu contato e vai cair lá sem saber exatamente do que se trata. Então meio que não tem muito como correr disso. Por isso que eu disse até anteriormente que uma hora ou outra, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer porque esses clientes acabam caindo no nosso atendimento esporadicamente. E quando é um caso assim, não tem muito como você evitar, mas tem como você não perder tanto tempo num atendimento desse. Então é importante que você saiba muito bem identificar quando uma pessoa que caiu no seu atendimento faz parte do seu público-alvo ou não de uma forma muito rápida.
Porque se você logo de cara identificar que aquela pessoa está fora do seu público-alvo e ela já vem logo de cara te pedindo valor, fica muito insistente nessa questão, você já sabe ali que talvez essa pessoa não vá saber valorizar o seu trabalho e talvez ache sim o seu produto muito caro. Então é muito mais interessante que você já entregue logo de cara um valor, ainda que seja inicial, então fica a partir de tanto, para que você não perca tempo realizando todo o atendimento daquela pessoa para chegar no final e ela não fechar, porque era óbvio que ela não ia fechar. Mas entrando nessa parte de solução prática, que eu sei que é o que vocês procuram, né? Então, o que eu falo pro cliente quando ele me pede desconto? O que eu falo pro cliente quando eu passo o orçamento e ele some? Vamos lá. Vamos mapear isso daqui. Quando o cliente achar o teu orçamento caro, ele geralmente vai ter um desses 3 comportamentos. Ou ele vai partir pro desrespeito com afirmações extremamente invasivas e mal educadas. Então ele vai falar, nossa, como tá caro, nossa, mas por que isso tudo? Naquele tom bem passivo-agressivo mesmo. Nesses casos onde a gente tem uma certa ironia e um certo desrespeito, eu andei percebendo, pelo menos nos meus atendimentos, que esses clientes, eles sempre tentam te instigar a querer se justificar ou querer justificar o seu produto. E do fundo do meu coração eu não recomendo que você caia nessa armadilha. Então o que eu gosto de fazer nesses casos é simplesmente não justificar o meu preço de forma alguma, até porque se você for num estabelecimento físico onde um atendente vai te atender, ele não vai trazer o CEO da empresa para explicar para aquele cliente como eles chegaram naquele valor final e por que custa isso. O único caso onde eu justifico o meu valor é quando o cliente traz uma dúvida muito clara. Então quando ele traz uma pergunta do tipo: qual a interferência da minha decoração no valor final do meu orçamento? Então, quanto custa só a minha decoração para eu saber se eu posso mexer nisso, enfim. Nesse caso, eu esclareço para ele exatamente o que cada elemento do orçamento dele significa para que não hajam dúvidas. Mas se ele não traz uma dúvida clara, tem uma chance muito grande de ele, na verdade, só estar tentando te desestabilizar para você perder o seu profissionalismo. A segunda opção é quando o cliente se mostra disposto a negociar, e isso pode ser feito de uma forma muito positiva ou de uma forma muito negativa. Ele pode tanto querer negociar com você de uma forma muito assertiva, falando que o orçamento ficou um pouco alto para mim, será que não tem uma alternativa pra gente baixar um pouquinho e eu conseguir ficar com o bolo? Nesse caso, eu acho que é o melhor caso, né? Que é quando o cliente, ele realmente não tem ali aquele valor que você tá cobrando, mas ele ainda quer fechar com você. Então, ele deixa aberto para que você faça sugestões que fiquem mais interessantes pro valor que ele tem. Mas ele também pode ter aquela postura negativa de querer pechinchar, de querer pedir desconto, pedir brinde, pedir frete grátis. Nesses casos, eu acho importante a gente ter em mente que bondade e generosidade não são as únicas formas que a gente tem de ajudar uma pessoa, principalmente um cliente. Então você pode sim ajudar esse cliente a chegar num valor mais interessante, mas não necessariamente você tem que ficar abrindo a sua mão ou sendo extremamente generosa com ele. Você pode oferecer a sua criatividade para trazer soluções para aquele problema que ele não tinha pensado antes. Então, nesse caso, eu gosto de trazer algumas soluções que você pode estar adaptando aí para o seu negócio, como, por exemplo, se o cliente está achando o valor do frete muito alto, eu falo para ele que a gente pode tentar adiantar esse pedido para 2 dias antes. E aí, talvez a agenda dele nesses 2 dias antes esteja um pouco mais livre para ele conseguir vir retirar o pedido. Então, às vezes, ele nem sabia que dava para fazer isso e por isso ele te pediu frete grátis. E você oferecer dessa outra forma, tanto o cliente ganha quanto você ganha. Então tira da sua cabeça que você precisa ficar se sacrificando ou sendo bondosa. Às vezes você só precisa pensar numa solução um pouco mais inteligente. E por fim, o último caso é quando o cliente simplesmente some depois que você manda o orçamento. E aí você fica naquela sensação meio sem graça de ir cobrar ou de perguntar por que ele simplesmente sumiu. Nesses casos eu gosto de abordar o cliente sem mencionar a palavra orçamento ou pagamento, sem parecer que eu de fato estou cobrando ele de algo, nem que seja só uma resposta. Eu gosto que a principal foco da minha abordagem seja mostrar para ele, reforçar para ele que eu estou à disposição para atender. Eu também gosto nesses casos onde o cliente some de colocar um prazo. Então, se ele fez um orçamento contigo 10 dias antes da comemoração e o seu prazo para encomenda são de 5 dias, você reforça esse prazo para ele. Você não precisa necessariamente ficar numa postura de cobrança. Então, faltam 5 dias para encerrar a data. Tu tem que fechar a encomenda em 5 dias. Você pode, ao invés disso, trazer uma comunicação que dê uma sensação de oportunidade para ele. Então, trazer de uma forma como:
ó, você ainda tem 5 dias pra fechar a sua encomenda, a gente tem tempo, vamos conversar, vamos ver como é que dá pra fazer. Então, numa sensação de oportunidade, onde ele vê isso como algo positivo e não como algo negativo. E se ainda assim o cliente não responder, se ele realmente sumiu e ele não te retorna, saiba que o silêncio também é uma resposta. Se ele não te retornou, ele claramente não tá interessado. E não tem por que você ficar surtando com isso. Eu acho que é interessante a gente saber quando a gente fez tudo o que a gente pôde pra realmente tirar esse peso das nossas costas e saber que nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai fechar um orçamento e que às vezes o cliente não tá interessado mesmo e ele não vai se dar o trabalho de te responder e ele também não te deve isso. Eu sei que tem algumas confeiteiras ou artistas que ficam um pouco chateadas de não receber uma resposta, mas cara, na maioria das vezes não é nada pessoal. Ele só não tá interessado mesmo e ele acha que não vale o tempo dele ficar lambendo algo que sequer é do interesse dele. Por mais que às vezes possa soar como talvez um desrespeito, saibam que não é, gente. Nem sempre é. A gente tem que aprender não só a ficar confortável com esse silêncio do cliente, como também interpretar aquilo como um não e deixar pra lá. Você fez o que você pôde, você estava ali à disposição, ele que não te deu um retorno, então toca a sua vida, toca a sua produção, foca nos clientes que de fato deram um sim ali pro seu orçamento e vai viver. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu dei por aqui, que seja útil de fato pra vocês. Eu quero muito saber como que vocês agem nessas situações, como que vocês se comportam, se vocês abordam cliente, não abordam. Compartilhem aqui comigo nos comentários que eu vou adorar ler as experiências de vocês também. Eu tenho gostado bastante dessa troca que a gente tá tendo nos comentários, eu aprendo muito com vocês também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque apesar da gente estar no comecinho do canal, eu já tenho outros vídeos pra postar pra vocês, então eu vou estar tentando postar aqui pelo menos uma vez por semana um conteúdo bem legal. Então já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.